E aí, meu povo, como é que vocês estão? Fazia um tempinho que eu não vim aqui, porque o programa não tá ajudando, afinal de contas. Gente, tá osso o negócio em termos de conteúdo, meu pai amado. Mas enfim, bora falar aí que terça-feira é um dos únicos dias que a gente tem coisa pra falar, porque acontece, a formação tá na reta. Então, bora comentar aí sobre o programa. Uma coisa que eu queria falar aqui, antes de falar do tá na reta, da prova ali e tal, era sobre aquela polêmica da Mari com o JP, a questão da banheira, que eles até exibiram ontem na edição, um pouco jogado assim, sem nenhum comentário do Hassum, mas gerou muita polêmica na internet aí das poucas pessoas que estão comentando o programa e assistindo, porque teve uma conversa dela com a Sheila, que foi um pouco inconclusiva pra gente, mas foi ali que a gente ficou sabendo que alguma coisa, sabe-se lá o que foi, teria acontecido entre eles ali na banheira. Porque depois do dia das pizzas lá, que foi o domingo, onde eles não tiveram festa, entrou o tal Raffioli lá, o chefe, e fez as pizzas para eles, enfim. A Mari bebeu um pouco, as pessoas beberam ali e tal. Depois ela, como patroa, convidou o povo dela pro quarto dela, tava todo mundo em roda da banheira, alguns estavam dentro, até que a galera sai e fica só ela e o JP. Nesse momento que a gente vê, tanto que passou na edição ontem, como o que a gente já tinha visto no próprio 24 Horas aí, foi que eles estavam na banheira e começaram a jogar espuminha um no outro. Até então era o mesmo lance do Matheus da Bianca umas semanas atrás. Só que aí tem um momento onde ele pega a mão dela e aí ela fala, eita, não sei o que, e aí ele para e já saem da banheira ali. Tempos depois, a gente tem a conversa dela com a Sheila, falando que ela não sabe se o que tinha acontecido ali foi consensual ou não, que ela tinha bebido muito, os dois estavam conversando meio que em códigos ali, mas a gente conseguiu entender mais ou menos pra onde é que aquilo tava caminhando. E aí a galera ficou, mano, será que a produção vai se manifestar? O que que eles vão falar? Como que eles vão mostrar isso? Ontem a gente teve a resposta. Eles mostraram as cenas e depois o Hassum voltou fazendo uma cara, só que ele não falou nada sobre isso. Que tinha uma galera esperando que ele falasse alguma coisa, ou que eles fossem ouvir a Mari, que a gente fosse entender de fato o que aconteceu ali. Porque, além de toda a problemática daquilo, tem o fato de que ele também é casado, ou seja, é mais um adultério. E ela namora também. São mais dois adultérios, entre aspas, assim. Esquisito. Só que Diego, particularmente acho que eles não ouviram ela e só jogaram as cenas ali pra gente tirar as próprias conclusões do que aconteceu, por mais que seja um pouco inconclusiva ainda. Enfim, porque na conversa dela com a Sheila, ela não deixa claro se ela se sentiu, nem ela sabe se ela se sentiu ofendida ou até uma palavra forte, mas até assediada. Ela não deixa implícito ali, ela não deixa claro ali o que aconteceu, sabe? Tanto o que aconteceu, quanto como ela se sentiu. Só foram frases ali onde as duas estavam tentando conversar e tal, mas não foi nada conclusivo. Acho que o programa deveria ter ouvido ela, acho, sinceramente. Porque sempre quando eu tinha esse tipo de situação, que pode levar para um caminho um pouco mais problemático, o programa, o reality show, a instituição ali, a direção geralmente ouve as pessoas. Big Brother, isso acontece, por exemplo, que era dirigido pelo Boninho, aí a gente tem que citar porque, né, lembramos, mas não aconteceu aqui. E aí a gente ficou se perguntando, tá, por quê? Foi esquisito eles não terem ouvido, mas a gente teve as cenas jogadas ali ontem, tirem as suas próprias conclusões, como eu tô tirando as minhas, e é isso mais ou menos que a edição deixou. Bom, aí a gente vai pro programa, teve a prova do voto, que eu achei bem simples, mas muito divertida. E era uma prova divertidinha até da gente fazer em casa aqui, porque eu tava dando os meus palpites assim, tipo, botando a mão na frente para não ver o gabarito ali, dando os meus palpites. E eu errei, um deles eu acertei quase perto, mas a maioria eu errei desastrosamente, assim. Mas era uma prova onde eles tinham recipientes ali com determinados objetos, ossinhos de pelúcia, jujuba, xícaras, enfim, um monte de coisa que estavam dentro desses recipientes, muitos desses objetos, e eles tinham que, baseado só no olho deles ali, que eles estavam nos lugares deles, os objetos estavam na frente,
eles tinham que dizer estimarem ali quantos desses objetos tinham dentro dos recipientes. Quem chegasse mais perto ganhava 1 ponto, e quem fizesse 4 pontos primeiro ganhava a prova. Alguma coisa para comentar aí dessa prova? Como a gente viu, a Nathalie ganhou a primeira prova dela, parabéns. A Sheila, e assim, vai parecer que eu tô pegando no pé, porque eu já tenho pegado no pé dela em uns outros vídeos assim, mas aquilo, a gente assiste o programa e a gente tá vendo, cada um tem a sua visão. Algumas pessoas desagradam mais do que outras. Mas eu senti ontem na prova que ela dava uns palpites tão absurdos que ela não tava nem aí pra ganhar, sabe? E a Nathalie já tava na frente desde o começo. Eu vi gente dizendo que ela queria que o Matheus ganhasse, mas não faz o menor sentido isso. Porque ele só encostou na Nathalie, eu acho que no meio da prova pro final, assim. Que aí a Heloísa começou a encostar também, enfim. Mas ela começou na liderança. Eu não entendi porque a Sheila fez aquilo, achei um pouco arrogante você não querer ganhar a prova, sinceramente, tipo, é o poder do voto, você pode mandar alguém, mas, né, é a nossa favorita. Na formação tá na reta, a Mari indicou o Jackson, diz que queria indicar o Vivão a princípio, que ela veio da semana passada, quando ela tava na reta, porque ele colocou ela queria indicar ele para dar o troco e fazer ele estar ali pela primeira vez também. Só que o critério que ela ia usar agora, e aí ela mudou o critério por quê? Porque ela ouviu a Sheila. Mais uma vez, as pessoas deixam de fazer o que elas querem fazer pra ficar brincando de o mestre mandou. Enfim, esse é um dos problemas que eu tenho com essa questão de estamos num grupo, ela sabe o que ela tá fazendo e blá 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 blá. Cara, você tem que fazer o seu jogo. Independente de tá certo, de tá errado ou não. E nem ia tá muito errado ela mandar o Vivão, porque o outro grupo tá todo dizimado. É a Sheila que quer mandar a Marina e o Jackson, então as pessoas fizeram a vontade dela. É exatamente isso que eu digo, Dave. Você não joga o seu jogo para ficar fazendo tudo da visão e da cabeça de outra pessoa. Quando você só tá seguindo alguém, quem é que vai ganhar? Você que tá seguindo alguém ou a pessoa que aparece na edição comandando tudo e protagoniza o programa? Fica um pouco difícil, né? Mas aí ela mandou o Jackson dizendo que o critério dela que mudou era que agora ela queria votar em quem queria deixar, na verdade, quem queria estar dentro do programa e demonstrava essa vontade. E o Jackson não mostrava jogo, ele não mostrava vontade de estar ali dentro, porque já tinha pedido para sair e tal, e também tá sempre pelos cantos, e achava que ele não merecia o top 10. Aí mais uma vez ele diz que, quando ele vai rebater, ele diz que eu mostro meu jogo pro público e só o público que tem que saber, eu não preciso mostrar para vocês. Só que aí, Jackson, querido, qual jogo? Porque, gente, juro, sério, eu nem tenho ranço dele nem nada, mas não tem jogo ali, tipo, não tem nada, sabe? Ele tá só vivendo o programa. O que também não, tipo, não tá errado, mas não é o que a gente quer ver. Apesar de que eu sei que tem gente que gosta dele por aí, né? Na internet da vida. A Nathalie indicou a Luísa com o poder dela. Disse que sempre admirou ela, mas aí foi basicamente por conta da treta das duas da semana passada. Falou, não falou, que a Marina era incoerente, que a Marina tinha falado mal do ex-grupo dela, aquela briga das duas que a gente já viu. Enfim, um pouco mais do mesmo. Mas é o argumento que ela tinha pra indicar ali. Eu nem acho ruim ela ter indicado a Luísa, porque ela indicou alguém que é uma das maiores plantas da casa, quiçá a maior. Não vai dar certo porque ela tá no grupo da Sheila, que é o grupo favorito, que é a pessoa favorita. Então, né. Mas depois isso também gera um momento da Luísa aí, quando ela vai se defender, que eu fiquei assim, gente, não é possível o que eu tô ouvindo agora, mas já já eu falo. Aí a gente vai pra votação da casa, a Morena votou no Matheus, disse que hoje ela ia mudar o disco dela. Eu fiquei pensando, Morena, tu mudou o disco hoje porque a Sheila tá imune. Porque senão acho que ela ia votar nela. Diz que ele é muito soberbo, foi basicamente por conta disso. A Bianca votou na Marina, eles estavam de novo seguindo a estratégia da Sheila, que imagina se não seguirem. Não estão mais no mesmo grupo e para defender o grupo dela. O Jackson votou no JP por questão de afinidade e foi quem sobrou basicamente ali. O JP votou na Marina pela estratégia do grupo e ela citou uma situação com a Nathalie ali para aproveitar o embalo. Ele citou a situação com a Nathalie para aproveitar o embalo e para justificar esse voto dele, que a Nathalie citou, a da Luísa e da Marina, a briga das duas, enfim. Achei que ele podia ter dito, ele podia não ter usado isso, porque nem tem nada a ver com ele, sabe? Então, desnecessário.
Até porque é uma coisa da semana passada. Nathalie e Thaís eu até entendo, já que foi uma treta delas ali. A Nathalie votou no Matheus, disse que é soberbo, convidou ela para ir pra reta com ele, que o grupo deles até hoje não jogaram ela na reta. Mesmo ele convidando ela para ir pra reta e tal, que tanto ele quanto o grupo fazem questão de diminuir ela nas discussões, tipo, fazem chacota dela e tal. Inclusive, os dois batem boca nesse momento ali. Aí o Matheus falou que ela é hipócrita e mentirosa porque ela teve o poder na mão, isso é verdade, e não indicou ele. Faz sentido o que ele falou aqui, porque se ela tá tão incomodada, também deveria ter indicado. Depois os dois bateram uma boquinha ali porque a Nathalie ficou indignada que ele chamou ela de mentirosa. Achei engraçado isso. A Luísa votou na Marina, pela questão da semana passada entre elas, de novo, esse assunto, que é a resposta do público. E assim, esse voto da Luísa, ela podia ter falado, que, igual os outros falaram, que era uma estratégia do grupo. Eu acho que ela ficou enrolando ali, sabe? Ai, beleza, pela questão da semana passada e pela resposta do público. Caramba, que resposta que você quer, mulher? O grupo de vocês está dominando a parada, tá todo mundo do outro grupo saindo. Que resposta mais que você quer essa altura do campeonato? É a mesma coisa a Sheila falando essa semana também. Ai, que queria a resposta, não sei do que. Vocês já têm a resposta na cara de vocês, mas resposta mais do que vocês querem essa altura do campeonato. É balela isso, enfim. O Vivão votou no JP, porque ele me apontou numa dinâmica, eu não gostei do apontamento, blá 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 blá, enfim. Chato. A Sheila votou na Marina, passou o jogo todo com eles, e eu tava esperando essa hora, porque eu queria ver o que ia ser ela votando na Marina, já que o problema das duas se arrasta tem um bom tempo. Ela disse que a Marina passou o jogo inteiro, boa parte do jogo com eles, observando ali, junto com eles, silenciosamente se aproveitando do jogo deles. E na dinâmica do Dudu, ela descobriu que a Marina não jogava com ela. Não era nem com o grupo, era com ela. Ali eu acho que foi um ato falho da Sheila, porque tudo dela é muito eu. O grupo dela não notou isso ontem, apesar de dizer que ela joga pelo coletivo, porque ela falou umas 3 vezes ali, a Marina não jogava comigo, ou tem problema comigo, não é com o grupo. Pra uma pessoa que fala tanto do coletivo, eu achei meio esquisito isso. Mas enfim, diz que ela foi falsa ali e tal, que só descobriu na dinâmica que ela tava contra ela, basicamente. Aí a Marina diz que quem bate o martelo e sobre quem vai sair ou não toda semana não é ela, é a Sheila. O que também é verdade. Porque a Sheila, se eu não me engano, citou, eu não anotei aqui no roteiro, mas ela citou que a Marina era soberba ou alguma coisa assim. Que ela julgava, não era que ela soberba, que ela julgava o jogo dos outros, que ela era um juiz lá dentro. Assim, que a Marina tem esse aspecto, tem. De ficar julgando, isso aqui não é legal, aquilo ali não é legal. Sabe aquelas palestras dela que ela dá? Fica uma coisa meio moralista mesmo. Num rolê que não precisa lá dentro. Agora, eu também gostei quando a Marina falou que a Sheila é a pessoa que fica falando que dita quem sai e quem fica. Porque também é uma verdade. Ali é meio que sujo falando mal lavado pra mim. A Marina votou no Matheus. Antes dela sair do grupo, eles já discordavam. E que ela já sabia que ele ia ser o braço direito da Sheila. Então, como ela não concorda com a Sheila, também cabia pra ela votar nele. Sabe? Que discordavam ali. Matheus voltou na Marina e disse que não, que são opostos em jogo, que a calmaria, a conversa, porque ela quer sempre conversar com todo mundo e tal, do jogo dela não combinam com ele. Aí começou uma discussão muito chata depois dos dois ali, Matheus e a Sheila com a Marina, um pouco mais do mesmo, para um programa que já tá chato. Aí nos discursos de defesa, a Luísa mandou uma frase assim que eu falei, gente, não é possível que eu tô ouvindo isso. E quando ela foi se defender, ela falou assim, abre aspas, se eu fui pra reta 3 vezes, e essa agora é a terceira, é porque eu estou movimentando o jogo. Eu falei, meu Deus. A Luísa, o Gasparzinho, movimentando o jogo, gente. Olha o que a gente faz arrastando essas plantas por causa de grupo e de favorito. Aí a pessoa chega num grau de confiança, onde ela mesmo sendo nada dentro da casa, porque ela só aparece em dia de ao vivo, ela diz que tá movimentando o jogo, essa planta master. Gente, é triste às vezes. E essa mulher ainda vai pegar, sei lá, um top 5, sabe? A gente vai ter que aguentar ela até a última semana ali, provavelmente. Oh, meu Deus. Bom, falando aí sobre quem eu acho que sai, quem eu quero que saia.
Mais uma vez, eu queria que saísse alguém do grupo da Sheila pra ela ter um tropeço, mas a Luísa tá sendo a mais votada nas enquetes, como a água é molhada, como o céu é azul, como qualquer um sabe. Então, da Marina e do Jackson, o Jackson rende menos, porque a Marina, muito quando, ou pelo menos no ao vivo agora, tem uma discussãozinha ou outra com a Sheila ali, apesar dela ser uma pessoa que também que é muito parada, é muito marcha lenta, é muito palestra, é muito pressão baixa, sabe? Ela não, o problema da Marina é que ela não rende as coisas. E quando ela tá tentando render, é daquele jeito chato, sabe? O rato que corre em roda do círculo mesmo, sabe? Tá dando volta ao mesmo lugar o tempo inteiro. É chato, ela é realmente muito palestrinha também. E o Jackson é aquilo, ele diz que joga, mas. E eu sei que tem gente que gosta, desculpa aí pras cacetetes. Mas, cara, não mostrou nada até agora, sinceramente, assim, de jogo. Ele tá ali no dele, ele fala de jogo um pouco com o pessoal lá da Morena, e é isso, basicamente. Então, a Marina ainda rende alguma coisa, assim. Então, eu preferia que ele, entre os dois, já que eu sei que a Luísa não vai sair, eu preferia que ele saísse ainda. Quem eu acho que vai sair, essa vai ser uma reta bem interessante, porque agora, hoje, por exemplo, a Sheila pediu a saída do Jackson. Ela já tá querendo que ele saia e tal. Inclusive, achei esquisito, porque ela tem toda essa rixa com a Marina. Mas eu acho que aí é a cabeça de jogadora dela que quer que a Marina fique lá pra talvez dar enredo pra ela, apostando que a Marina tá errada, enfim. E o Jackson não rende muito, porque ela tem uma relação meio desconfio e não tô com ele, mas eu sou muito. Ela tem uma coisa muito política com ele. Os dois nunca discutiram. Até porque o Jackson nunca vai render discussão lá dentro. Então, né. Sobre quem eu acho que sai, nas enquetes também eles estão muito pau a pau ali. Eu não sei se talvez a galera da Sheila consiga virar agora, mas eu acho que a Marina talvez saia porque eu acho que o pessoal no geral tem um ranço maior dela. Eu não sei se vão fazer as vontades da Sheila e também se ela errar esse resultado, na verdade ela quer que qualquer um dos dois saia. Pra ela tá bom. Agora ela está pedindo o Jackson aí para fazer as vontades e tal. E porque ela deve ter pensado na cabeça dela, obviamente, que a Marina dá enredo pra ela como o Jackson não dá. Então, eu acho que tem isso também. Mas não vou ficar nem um pouco surpreso se o Jackson acabar saindo e a Marina acabar ficando. Minha única surpresa mesmo é se a Luísa saísse, coisa que a gente sabe que não vai acontecer. Sendo que é a maior planta do programa desde um bom tempo. E vai se arrastar até um top 5. Só que é aquilo, né? Tá no grupo favorito, as pessoas vão te arrastar até onde elas tiverem que te arrastar. E com isso a gente fica aqui com o programa não acontecendo nada, porque sinceramente, nesses últimos 3, 4 dias, teve uma discussão da Nathalie com a Sheila e ontem no ao vivo aconteceu alguma coisinha assim, porque acho que tá tão ruim quanto nas primeiras semanas, sinceramente, em termos de acontecimento. Ontem a Sheila fez um negócio ali de não deixar as louças na pia, e o Vivão reclamou que tem as moscas lá, inclusive acho muito nojento isso. Mas é uma coisa que isso não movimenta nada, na minha opinião. Não rendeu absolutamente nada lá dentro. Rendeu o Vivão reclamando. Tipo. E é isso que a gente vai viver nesse último mês de programa até aqui. Uma escassez de conteúdo. E é difícil ser tão negativo, porque eu realmente, sério, de coração, eu tava muito querendo que o programa fosse um sucesso. Porque eu sou uma das pessoas que veio machucada do Big Brother 26, porque foi terrível de cobrir. Foi terrível de assistir. Eu detestei assistir o programa. Só que ainda assim, fui cobrindo até o final. E eu queria muito que a Casa do Patrão fosse sucesso, porque a gente torce pra todo o reality show dar certo, sabe? Pra você ter um negócio ali pra te alienar e assistir. E ser um conteúdo bom, mas não tá sendo. Esse é o ponto. Infelizmente não tá sendo, e é uma tristeza, na verdade. Inclusive, se eu não me engano, eu tinha lido em colunas aí, que eu acho que é informação de uns 2 dias atrás, que nessa sexta não vai ter o programa, e eu acho que eles vão passar a prova do patrão para sábado de novo, porque ia concorrer com a Copa, e como a audiência já tá muito baixa, dizem que o Boninho tava assim, tipo, o programa vai zerar, sabe? Então não queremos isso, vamos adiar a prova. Difícil, né, gente? Enfim, eu vou ficando por aqui, por enquanto é isso. Hoje a gente tem a festa deles aí,
Geralmente não acontece muito na festa, mas vamos ver se tem algum pingo de acontecimento. Provavelmente na sexta eu volto aqui com outro vídeo para comentar a eliminação de quinta e coisas que aconteceram aí. Curtam, comentem o que vocês estão achando dessa polêmica da JP com a Mari, por exemplo. Mais 2 possíveis adultérios aí com problemática junto. Mais uma vez, por enquanto é isso e fui.